Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês alguns pontos de uma análise um pouco mais ampla do atentado contra a vida do presidenciável Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, que eu vou mostrar aqui um pouco das falhas que ocorreram e também entender mais ou menos como tudo aconteceu, como está sendo o desfecho nesse momento, a que pé que está, neste momento, as investigações em torno deste atentado. Como todos já sabem, o ex-presidente Donald Trump ele foi alvo de uma tentativa de tirar a sua vida, né? Mas até este ponto podemos classificar realmente que foi uma tentativa contra o presidenciável, mas que, de forma geral, esse atentado ele foi sim gerou-se um crime de homicídio, porque uma pessoa, infelizmente, perdeu sua vida, que foi um bombeiro ali da região da Pensilvânia, perdeu sua vida tentando proteger a sua família. Isso porque o atirador, que foi reconhecido pelo FBI, foi identificado pelo FBI através de exames de DNA da própria arma, entre também outros itens ali que estavam de posse do atirador. Ele foi reconhecido como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. Tá? Então, esse momento em que ele atirou, infelizmente, um bombeiro foi morto, protegendo sua família, e também mais duas pessoas ficaram gravemente feridas. O bombeiro, infelizmente, um projétil entrou na região da cabeça. Um médico que estava presente ali na multidão, na região mais lateral do Trump, ele tentou socorrer, mas a hora que ele chegou ali perto para entender o estado de saúde desse bombeiro, viu que a massa cefálica deste bombeiro estava ali já para fora, já estava sem vida. Aquele momento só foi retirar a situação ali, acalmar a situação, afastar a multidão, isolar aquela cena do crime. Então chegaram ali os seguranças, os policiais do Serviço Secreto americano para tentar entender o que estava acontecendo, né? Até porque eles não sabiam se os tiros também tinham vindo daquela região onde o indivíduo foi baleado, o bombeiro foi baleado. Então eles entenderam realmente que eles eram vítimas ali do atentado do atirador, que estava a pelo menos 130 a 150 metros do palco de Donald Trump, que eu vou avaliar mais a fundo. Então, de acordo com as últimas informações levantadas por jornalistas americanos, em que Thomas Crooks, assim conhecido, ele desenvolveu ali um radicalismo político. Ele, é claro, ele era filiado, membro dos republicanos desde os 17 anos. Inclusive, ele fez uma doação de apenas $15 à ActBlue. A ActBlue é um comitê de ação política que arrecada fundos para políticos também de esquerda e dos democratas, que é, claro, uma doação destinada ao Progressive Turnout Project, que é um grupo que reúne eleitores dos democratas. Mas ele era membro dos republicanos, um dos organizadores do comitê de debate da região da Pensilvânia. Inclusive, esse indivíduo que ele disse que não precisava que identificasse ele, e na verdade ele não queria que identificassem ele, por conta de todo o ocorrido. Ele disse que, muito provavelmente, Crooks ele fez parte dos republicanos especificamente para chegar mais perto de todas as reuniões que estavam acontecendo dos republicanos e a possibilidade da visita de Donald Trump, que foi cogitado desde meados de junho. Então ele começou a ter uma participação muito maior nas relações ali dos republicanos. E então foi marcada esta
foi marcado esse comício para acontecer na Pensilvânia e que de fato, infelizmente, aconteceu essa tragédia que tirou a vida de uma pessoa, de um inocente, de um bombeiro, que durante vários anos da sua vida ele se entregou a sua vida às outras pessoas, salvando outras pessoas, cuidando da sua comunidade, da sua sociedade. Infelizmente, ele perdeu a vida para um radical que ainda está sendo investigada toda a questão que envolveu os motivos que fez com que ele atacasse ali Donald Trump e tirasse a vida de uma pessoa e deixasse mais duas em estado grave. Tá? De fato, foi uma situação bem complicada, um fato que aconteceu ali quase no começo da noite de sábado, e as notícias, toda a investigação ainda está sendo ali desenvolvida, ainda está sendo periciada toda a área ali do palco, toda a área ali do perímetro da Pensilvânia, nessa região de Butler, que é a região condado ali da Pensilvânia. Ainda está sendo investigado, está sendo isolado, mantendo ali o isolamento pelo serviço secreto e pela polícia local, pelos peritos também do FBI. Tá? Então vocês observam nesta foto, tirada ali por satélite, claro que tem o seu formato, sua atividade em 3D, que mostra claramente a área em que o atirador estava, a área que o atirador estava posicionado aqui na região, mais desse galpão que fica do lado direito, onde Trump estava aqui nesse palco. Então eles colocaram aqui cerca de 3 áreas, né, específicas para o palco do Donald Trump, onde ele ficou aqui nessa área vermelha, onde o disparo foi dado contra ele. E também essa região aqui era uma região onde estava ali a multidão. Outras áreas aqui eram áreas seguras de evacuação e também de posicionamento de eleitores favoráveis, apoiadores de Donald Trump. Mas a parte de trás, cerca de 20 a 30 metros de distância de Donald Trump, bem na área de evacuação, um corredor de evacuação, onde ele poderia ser resgatado ou transferido, de fato aconteceu, que estava tudo no plano do serviço secreto. Havia um contra-atirador nessa região aqui, do telhado desse galpão enorme, que muito provavelmente era um galpão ali de acondicionamento de materiais agrícolas, entre outras usos, né, para a agricultura e também aviação. E mais ou menos essa distância do atirador que estava aqui posicionado nesse galpão com os contra-atiradores fazia uma média ali de 160 metros de distância, algo em torno de 550 milhas de distância. Já nessa região aqui, que está em branco, essa distância do atirador com Donald Trump estava em torno de 144 metros de distância, tá? Então, o tiro ele foi dado a uma distância segura para um atirador, mesmo sendo um atirador amador e não um atirador, seja de elite ou um atirador que é um militar, por exemplo, que não era o caso de Thomas Crooks. E é uma distância considerável até para um sistema com um sistema de disparo que não era de alta precisão, como a arma que Thomas estava utilizando a grande distância, com pouco equipamento, com poucos recursos, como ele estava utilizando, tá? Vou falar mais à frente. Então, quando ele fez esse disparo, vamos analisar outros modelos aqui de desempenho da equipe do serviço secreto, mas esse momento do disparo até a tomada de ação dos contra-atiradores realmente foi rápida, mas é importante destacar a falha que houve na segurança,
porque o atirador posicionado aqui numa região à direita, uma região ao norte neste mapa, nesta imagem que estamos observando, houve um tempo considerável para que toda a equipe de terra que estava posicionada nesta região, essa região ao redor desses galpões, para a equipe também de contra-atiradores do serviço secreto essas equipes serem comunicadas da situação que estava ocorrendo ali na sua base terrestre desse atirador, tá? É claro que eu não vou detalhar aqui especificamente como que ficou o atirador por conta das políticas do YouTube, mas quando ele realizou diversos disparos contra o Donald Trump e a multidão, o atirador que estava posicionado em determinada região ali do galpão, no telhado, ele efetuou vários disparos. Nessa efetuação desses disparos, um dos projéteis acertou a cabeça do atirador, o corpo do atirador, que foi neutralizado na hora, mas que infelizmente ele realizou esses disparos que a perícia do FBI vai avaliar nesse momento, quantos disparos foram dados por ele até a tomada de ação dos contra-atiradores, ou melhor, dos atiradores que estavam ali posicionados no serviço secreto. Mas a cabeça, parte do corpo do atirador, foi tirada por um dos policiais do serviço secreto e divulgada na rede social essa foto, que mostra que ele estava ali caído, com sangue ali no rosto, um sangue já seco por conta do calor que estava fazendo no local, e também ali por conta do isolamento, que nada podia ser feito naquele momento até a perícia chegar, né? Então estava bem deteriorado toda a calota posterior do crânio desse atirador, Thomas Crooks, tá? Tem um vídeo bem interessante que eu vou colocar para vocês, que mostra exatamente a reação da equipe dos contra-atiradores do serviço secreto americano, que eliminou o atirador, e ali um momento posterior dos disparos que foram ali dados por eles, né? É claro que eu não vou poder colocar esse vídeo, infelizmente, por conta das políticas, novamente, do YouTube, que já fomos penalizados por mostrar a verdade e fazer análise como esta. Provavelmente esse vídeo também vai ser restringido, mas eu preciso colocar para vocês, né? Bom, vocês estão vendo aqui um vídeo, né? Uma imagem, na verdade, do momento em que dois atiradores estavam na ala, mais ali do galpão central, na região à direita posterior de Donald Trump, haviam dois atiradores de elite. Eles estavam antes observando realmente a direção do atirador suspeito, né? Que, é claro, ficou comprovado posteriormente. Mas havia uma outra equipe em um outro local, mais atrás de Donald Trump, em que essa imagem ela não capta, tá? Então esses dois atiradores já estavam estranhando aquele posicionamento, e também as equipes de terra já estavam fazendo um monitoramento e passando as coordenadas do que estava acontecendo com o atirador, né? As suspeitas que esse atirador ele estava entregando para os policiais em terra. Então perceba que nesse momento de grande agitação desses atiradores, Donald Trump ele ficou ali, ele percebeu uma situação bem complicada, bem estranha, inclusive agentes terrestres que estavam aqui circulando atrás do Donald Trump, começaram a retirar uma multidão que estava mais atrás de Donald Trump, possivelmente temendo que algo poderia acontecer. Muitas ali conspirações falando que provavelmente eles já sabiam o que ia acontecer e tal. Não, eles estavam retirando porque poderia acontecer alguma coisa e isso facilitaria provavelmente a evacuação de Trump, né? Então nesse momento eles já estavam posicionando, estavam ali observando através do sistema de mira do seu fuzil de alta precisão. Foi então que essa câmera foi focando ainda melhor. Percebam o vento que estava acontecendo nesse momento, as bandeiras americanas se mexendo.
Isso pode, sem dúvida alguma, influenciar, porque o vento estava na direção contrária dos policiais, do serviço secreto. Então, poderia ocasionar uma maior resistência, tá? Então, nesse momento em que um dos observadores, um dos atiradores, contra-atiradores, observa fora da mira o que estava acontecendo, todo o movimento em terra, foi então que começou o quê? Os primeiros disparos. Percebam que a multidão já baixou um pouco ali centímetros, com Trump também provavelmente sentindo o primeiro disparo contra ele. Foi então que o atirador que estava posicionando sua cabeça acima da sua base de mira, ele posiciona a sua cabeça, o seu olhar novamente para a base da mira. Então, ele estava posicionando acima, de repente ele baixou para observar de perto o que estava ali acontecendo, os movimentos desse atirador para efetuar o disparo. Então percebam que nesse momento Trump já estava atingido, né? E houve um recuo do sniper, do rifle de alta precisão do atirador. Não se sabe se foi ele que abateu primeiramente ali o atirador Thomas Crooks, mas esse também atirador, ao lado do primeiro atirador, contra-atirador, observou, sem estar na base de mira, também o que estava acontecendo, assim como o contra-atirador primário também estava observando o que estava acontecendo em terra. Foi então que Trump já estava caindo por conta do disparo, e assim, um contra-atirador que estava ali no segundo plano, ele abaixou. Talvez, não se sabe ainda ao certo se o atirador estava efetuando disparo contra eles, não se sabe ao certo ainda, só a perícia que vai nos mostrar. Mas aí o atirador, o primeiro atirador, começa ali a se mexer, provavelmente ele estava realizando algum disparo, né? Então vimos nesse primeiro momento uma falha grotesca ali dos agentes do serviço secreto, principalmente dos contra-atiradores, que têm a função de identificar o seu alvo em questão de segundos, através de uma boa comunicação com a organização em terra, do serviço secreto, da polícia local em terra, identificar o alvo e assim efetuar o disparo. Não tem muito o que pensar ali naquele momento, fazer interpretações dúbias. Se o indivíduo está com um armamento, o que você vai fazer? O que você vai achar? Será que ele está com uma vassoura ou um cabo de um guarda-chuva na mão? Será mesmo que ele está representando um risco para o Donald Trump ou para a multidão? Não tem muito o que falar nesse momento. Houve uma grande falha neste ponto, né? E aí, vocês observam aqui há uma imagem, e claro, outras imagens que mostram ali que o atirador ele foi baleado, né? Claro, ali em cima do telhado. Não posso colocar as imagens aqui, infelizmente, por conta das políticas desta plataforma, mas ele recebeu um disparo, provavelmente um tiro na cabeça, por conta de uma falta anterior que eu estava narrando aqui para vocês, e outra ali no seu corpo também, por conta do estado que ficou todo o corpo do indivíduo, inclusive fraturas no braço por conta do projétil do rifle de alta precisão dos atiradores. Então, é claro que eu não posso mostrar aqui as imagens, né? Então, essa tentativa de tirar a vida de Trump mostra um enorme fracasso, tanto pelo serviço secreto americano, quanto pela própria polícia estadual e local da Pensilvânia, especialmente porque houve ali diversas alegações, e inclusive essas alegações se transformaram em provas mesmo documentais, porque foram questões reais em que indivíduos que estavam em terra estavam ali alertando para os policiais que tinha um indivíduo armado, suspeito em cima do telhado, que estava se posicionando, tá?
e nada fizeram ali para interromper que esse ataque acontecesse, uma falha grotesca da segurança de Trump, tá? Há também um novo vídeo em que o momento exato em que Trump ele estava posicionado, vou mostrar aqui nesse momento agora para vocês, ó. Percebam que Trump ele está aqui à frente, ele olha para o lado direito dele. Lembra que eu mostrei agora de pouco que havia ali dois contra-atiradores na região à direita posterior do Trump, mas também havia uma outra equipe de contra-atiradores em um outro galpão aqui na região, tá? Então percebo que são imagens diferentes que mostram duas equipes de contra-atiradores. Eles perceberam, eles agiram muito mais rápido do que os contra-atiradores que estavam à frente, a equipe que estava à frente. É claro que eu não vou poder colocar a imagem em si, por conta aí das questões de políticas do YouTube, mas aqui eles começaram a se movimentar, eles começaram a reagir. Foi então que Trump tomou o primeiro tiro, ele cai ali logo ao chão por conta do disparo que foi realizado contra ele e a câmera desfoca nos contra-atiradores, mas podemos observar aqui a silhueta do boné, o rosto do atirador, o seu rifle, que ele realmente estava agindo. Então provavelmente ele nessa ala mais ao sul daquele mapa que eu mostrei para vocês, essa ação desses contra-atiradores, que é uma segunda equipe. Tá? O interessante, bem interessante mostrar que houve uma foto tirada por um fotógrafo do New York Times, Doug Mills, mostra o exato momento em que um projétil, em que ele fotografou o exato momento em que um projétil, ele provavelmente é o que transfixa a orelha direita de Donald Trump e sai para a sua região, para a região das costas, posterior, atrás de Donald Trump, e toma um rumo desconhecido que provavelmente foi um dos projéteis que acertou os telespectadores, que acertou os eleitores, os apoiadores de Donald Trump. Tá? Então percebam que uma imagem que pega de lance mesmo o momento em que o projétil ele passa, ele transfixa a orelha direita de Trump, que é um projétil de 5.56, 5.56, padrão OTAN, de um rifle de assalto, um AR-15, que estava sendo ali, estava nas mãos do atirador. Então, logo após ali, todo esse desfecho, né, o Trump, ele foi transferido, ele foi evacuado às pressas da região e ele foi transferido para o hospital de Allegheny General Hospital. É um hospital ali da região da Pensilvânia. Então esse é um dos momentos em que Trump está sendo evacuado às pressas até um hospital por uma equipe do serviço secreto, uma equipe também de paramédicos que já estão ali mais à frente transportando Donald Trump após um atentado ali feito por um dos atiradores, pelo atirador Thomas Crooks. Então percebam que a arma utilizada pelo atirador Thomas Crooks é uma R-15 que tinha em sua base de mira uma pequena luneta de mira bem básica, mas que dava ali uma noção importante de uma visão mais privilegiada de Trump a pelo menos 150 a 200 metros de distância, que poderia de fato acertar Trump, e só não acertou por um milagre mesmo, tá? No momento em que ele vira a cabeça para ver o que está acontecendo, o projétil já chega e pega nesse momento em que ele vira a sua cabeça e acerta ali na sua orelha. Então o que acontece? Houve ali uma apreensão tanto desse armamento quanto também do celular que estava de posse do atirador, e a ATF, que é uma das responsáveis ali pelo todo esse gerenciamento de armamentos dos Estados Unidos, passou
a rastrear de forma emergente, de urgente, imediata, no banco de dados, o caminho que esse equipamento tomou até a chegada nas mãos de Thomas Crooks, se foi ilegal ou se foi legal. Se foi ilegal ou se foi legal. Muitos até questionaram uma postagem que eu fiz sobre a ação ali da ATF para investigar todo esse rastreamento da arma, e muitos questionaram, até mesmo americanos questionaram que não poderiam fazer isso por conta da Constituição americana, mas pelo contrário, existe um ato, uma normativa nacional que, desde 1964, um ato que mostra o controle de armas. Ele é feito dentro dos Estados Unidos e em momento de situação de risco e também de crime, inclusive também de segurança nacional, a quebra desses bancos de dados, a quebra desses dados, realmente a quebra é feita nesse tipo de caso. Então, por isso que houve ali essa investigação mais apurada contra esse Thomas Crooks, que estava de posse dessa AR-15, que é um padrão ali militar, de uso militar, de 5.56 de padrão OTAN, tá bom? E quando houve todo esse desfecho, como vocês estão observando aqui na imagem, esse desfecho fez com que o FBI entrasse, claro, no caso e começasse a investigar, e o FBI e a polícia local da região, um esquadrão bomba, foi enviado até o local porque havia um carro estacionado próximo ali da região, e esse carro ele estava sendo conduzido sim pelo Thomas Crooks. Então, quando eles abriram esse carro com uma equipe de um esquadrão bomba, encontraram ali um dispositivo explosivo com também outros equipamentos, outras ferramentas que estavam ali presentes dentro do veículo e que passaram a ser periciadas por esta equipe de esquadrão bomba. É claro que poderia ali ocasionar uma explosão, eles estavam cientes do perigo iminente que eles estavam correndo, por isso que o esquadrão bomba foi chamado até a região para fazer toda a segurança do perímetro, tá? E o mais interessante é que no momento em que os observadores, vocês estão vendo neste vídeo, nesse momento, no momento em que os observadores passaram a reconhecer o suspeito Thomas Crooks como um possível alvo para uma possível ação contra a vida de Trump, demorou do momento em que eles observaram Thomas Crooks até o momento da reação do próprio atirador, se passaram 42 segundos. Então vocês observam que esse momento exato que eles estão observando Thomas Crooks, posteriormente eles adotam uma postura mais agressiva para localizar através da sua luneta, através do seu rifle de precisão, o posicionamento do atirador, e assim, a hora que o atirador efetuou os disparos contra Trump, eles efetuaram também os disparos contra o atirador, que aí já era tarde demais. Um indivíduo foi morto, um inocente, um civil, outro ficou gravemente ferido e o Trump foi acertado ali na sua orelha direita, tá? Então essa distância de 100 a mais ou menos 200 metros é um padrão em que qualquer atirador, seja um atirador de elite ou não, do exército americano, por exemplo, realiza com uma boa envergadura, um bom sucesso no disparo a pelo menos 140 metros de distância, com um M16 ou até mesmo um AR-15. De acordo com uma informação de um militar do exército americano, ele disse que durante o recrutamento dos militares do exército americano, esses recrutas eles têm a obrigação de acertar um alvo, uma silhueta de tamanho proporcional de um homem a mais ou menos 140, 150 metros de distância com um M16, sem qualquer tipo de recurso de mira ótica, sem qualquer tipo de recurso. E é uma obrigatoriedade
para que esse recruta seja aprovado, ele se encaixe perfeitamente nas características de um soldado americano. Então, essa distância e também essa tomada de decisão de 42 segundos para um atirador de elite no serviço secreto é muito tempo e pouca distância, porque eles conseguem ali desempenhar um bom disparo de arma de fogo de alta precisão, até mesmo acima de 1.000 metros de distância. E isso não foi ali o caso, né? Essa particularidade que foi a menos de 140 metros de distância. Tá? Então houve sim uma falha grotesca de toda a segurança, de todos os aspectos de segurança, desde em terra, desde ali aqueles posicionados, os atiradores, franco-atiradores posicionados no terraço ali dos galpões, né? E ainda é mais terrível observar que a equipe do serviço secreto responsável pela segurança e também evacuação de Donald Trump ficou ainda mais perdida. Observem parte dessas imagens de um vídeo, que é claro, não posso mostrar. Vocês têm aqui um atirador, né? Um soldado de elite do serviço secreto dando apoio. Provavelmente ele faz parte ali ou dos Navy SEALs, ou um outro tipo dos Rangers, ou outro tipo ali de uma unidade especial das Forças Armadas Americanas, em que você possui 2 agentes do serviço secreto responsáveis pela escolta e evacuação, junto com os outros agentes, inclusive também uma outra mulher que está dando suporte para a evacuação. Percebam que essas duas estavam perdidas. Elas estavam aqui na frente. A primeira não estava de posse de seu armamento no momento desta evacuação, que era uma pistola. Posteriormente, ela sacou o seu armamento, né, e ficou ali de frente fazendo uma proteção lateral como ela deveria fazer, né? Até esse momento, ela estava ali de forma correta. E isso eu tomo como base os treinamentos que já foram realizados pelo serviço secreto e que já está disponíveis ali, ou melhor, que já estão disponíveis essas imagens para todo mundo ali assistir em público no YouTube. Então, nesse momento, uma agente fecha a porta como ela deveria fechar. Ela comunica que a porta ela foi fechada e que o comboio do Trump já pode se retirar do local. Até esse momento, ela toma a sua decisão correta. Ela se posiciona aqui de forma a proteger a porta de Trump, só que essas duas aqui, simplesmente uma copia a outra. Elas estão observando todo o seu perímetro, não sabem o que estão fazendo, e aqui, nesse momento, elas abandonam o posto que elas deveriam ficar. Elas saem do perímetro aqui da porta lateral de Trump. Qualquer um poderia entrar ou forçar a entrada no veículo onde estava Donald Trump. Aí, de repente, elas retornaram para o seu posto. Olha, observem que elas retornam para o seu posto, seguindo aqui o vídeo. Elas retornam, elas tentam abrir a porta. Não se sabe o motivo, ela tentou abrir a porta, uma das agentes, e assim elas levam o comboio do Trump até a saída. Mais um erro grotesco do posicionamento da equipe de segurança de Trump. Então, posteriormente, o Biden, ele falou sobre essa questão desse atentado contra o Trump, no domingo mesmo, quase um dia aí depois desse fato, horas depois, né, desse fato ter ocorrido. Ele disse que para os americanos terem ali, nesse momento, terem união, pensarem que não é hora de julgamentos, não é hora de avançar ali contra supostas conspirações, impedir que as investigações aconteçam, mas sim deve deixar que o FBI faça a investigação correta, pediu união e repudiou realmente todo esse fato ocorrido contra Trump. Realmente uma posição em que os americanos esperavam mesmo de um presidente. Então, nessa questão, Joe Biden acertou em se posicionar de forma formal e também de forma cordial toda essa questão que envolveu Donald Trump. E uma questão bem
bem interessante, né, que mostra a sujeira por trás das grandes mídias que patrocinam aí diversos discursos de ódio de um lado, né, e o outro sempre é o ruim, mas eles sempre posicionam de forma adequada, né, mas as outras pessoas sempre se posicionam de forma ruim, quando vai contra o que eles pensam. Por diversas vezes, como vocês estão observando nessas enquetes das grandes mídias, como NBC News, ABC News, CNN e tal, The Washington Post, observem que essas grandes mídias, elas fizeram enquetes dizendo que elas substituíram os tiros por barulhos, dizendo que houve barulhos e não disparos. Inclusive, uma reportagem, uma matéria feita por David Jackson, ele disse que Trump foi removido do palco pelo serviço secreto depois que barulhos altos assustaram o ex-presidente. Observem que essa sujeira, essa nojeira que as mídias estão fazendo, que essas emissoras estão fazendo, tudo para colocar o que aconteceu, esse atentado que aconteceu contra Trump, como algo não verdadeiro, como algo fantasioso que não aconteceu. Realmente são pessoas nojentas, pessoas que merecem um repúdio, inclusive merecem sim ser investigadas por tentativa ali de instigar a violência nacional, tá? Eu trouxe também um dado bem importante que em 1865, Abraham Lincoln, ele foi atacado e perdeu a sua vida. Em 1881, James Garfield também foi atacado. Em 1901, William McKinley também foi atacado. Em 1912, houve uma tentativa contra Theodore Roosevelt. Em 1981, Ronald Reagan. E agora, em 2024, Donald Trump também sofreram uma tentativa de um ataque, né? Uma tentativa ali de tirar as suas vidas. O que eles têm em comum? Todos eles pertencem ao Partido Republicano, que é contrário ali ao partido de Biden atualmente, que são os democratas. Somente em 1963 que Kennedy perdeu a sua vida, ali também num atentado, e ele pertencia ao Partido dos Democratas. Então, são mais um de tantos dados, de tantas questões que eu trouxe aqui para vocês. Uma análise, é claro, que precisa agora continuar para entendermos o contexto, a que levou esses motivos do atirador tentar contra a vida de Trump. E vamos ali acompanhar esse desfecho, tanto nas minhas redes sociais aqui do Área Militar, como aqui propriamente no Área Militar, quando for oportuna uma análise a fundo como essa. Uma análise a fundo de uma situação em que poderia colocar ali mais um presidenciável do Partido Republicano como nas estatísticas de mais um presidente que perdeu sua vida. E isso, é claro, essa falha de segurança pode agora trazer ainda mais uma questão para o cenário político e o cenário americano. Será que Donald Trump agora, nas suas próximas comitivas, se eu não me engano, acho que foi a última, mas ele tem ainda outros eventos. Será que nos seus outros eventos, nas suas outras aparições públicas, ele vai estar ainda vulnerável por conta dessa lambança, dessas falhas da segurança do serviço secreto? Não sabemos, né? Muito provavelmente que uma mudança deve ser feita internamente e mudanças do alto escalão do serviço secreto deve ser feito também para compensar essa falha grotesca que quase ocasionou a perda da vida de Donald Trump. Espero que tenham gostado dessa análise. Peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.